Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar aqui para vocês como a gente descobre quando o número é par ou ímpar na programação. É claro que eu trouxe aqui um exemplo com duas contas de divisão de números inteiros simples, mas a gente já vai para o código. E a gente vai usar um operador especial para obter o resto da divisão. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu dividir 10 por 2, 10 dividido por 2, o resultado é 5. Se você jogar na calculadora, vai dar 5. Ou seja, a divisão será uma divisão exata. Ou seja, não é 5,0 ou 5,1. É uma divisão exata. 5, simplesmente isso, 5. E o resto da subtração de 10 menos 10 ali, ó, 5 vezes 2, 10. O resto dessa subtração aqui é 0. Ou seja, o resto dessa divisão é 0. E toda vez que o resto for 0, o número que eu estou dividindo aqui, ó, o 10, ele é par. Se fosse 12, ia dar resto 0. Se fosse, por exemplo, 14, ia dar resto 0. Ou seja, o número é par. Todo número par dividido por outro número par, o resto é 0. Pode fazer o cálculo aí que você vai perceber. Agora, veja o que acontece quando eu divido um número ímpar, que a gente já sabe que o 11 é ímpar. Vou dividir por 2 também. E aí o número mais próximo de 11 é o 5, né? Então 5 vezes 2 dá 10. Quando eu faço a subtração, sobra 1. Para mim continuar essa divisão aqui até finalizar, para o resto dela ficar 0, eu teria que criar uma vírgula aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o lapinho. Eu teria que criar uma vírgula aqui, né, e acrescentar um 0 aqui. Já foge do problema. Ou seja, agora eu consigo multiplicar o outro 5 aqui, vezes 2, que dá 10, né? Que dá 10. 5 vezes 2 dá 10, né? Aí daria resto 0 aqui, já foge. Já foge. Por quê? Porque quando eu quero descobrir se o número é ímpar ou par, eu tento com o número inteiro, tá? Já foge. 5,5 é um número decimal, um caso decimal, tá? Então, na matemática computacional, a gente chegaria só até esse estágio aqui, ó. Vou apagar, tá? Você tem que parar a divisão se o resto for 0 ou se o resto for 1. Aí você para. Por exemplo, aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10. Eu coloco 10 aqui, subtraio 11 menos 10, ou seja, resto 1. Agora, como é que eu pego? Como é que eu descubro isso aqui na computação? Como é que eu faço uma comparação e descubro quando eu dividir um número por 2, qualquer número, eu descubra se o resto é 1 ou 0. Vamos lá. Eu vou pegar aqui um exemplo, vou apagar tudo e vou mostrar para vocês aqui que interessante. Uma variável com nome de inteiro, do tipo inteiro, né? Com nome de número. E vamos colocar um valor aqui para esse número, 10, por exemplo, igual estava lá. Aí aqui dentro do escreva a gente consegue realizar comparações, inclusive cálculos matemáticos. E existe um operador matemático que para muitos é porcentagem, que é esse símbolo aqui, ó, de porcentagem. Só que aqui na computação a gente vai chamar ele de módulo da divisão, que ele vai retornar para mim o resto de um número dividido por 2. Repetindo, ele vai retornar para mim o resto da divisão de um número dividido por 2. Pode ser dividido por um número ímpar ou por um número par. Ele vai me retornar o resto. E o resto sempre vai ser 0 ou 1. Um desses dois valores. Igual você viu aqui no Paint. Dividir 10 por 2 deu resto 0. Dividir 11 por 2 deu resto 1. Se eu quero uma divisão exata, não quero casas decimais, o resto sempre vai ser 1 ou 0. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente usa ele. Primeiro, você coloca o número que você quer testar. No caso, o número que está dentro da variável número é 10, né? E aqui eu coloco ele, ó, porcentagem 2. Com isso aqui, do jeito que está aqui, ele já vai retornar para mim 0 ou 1. É a mesma coisa que eu estou dizendo para mim. Se eu dividir 10 por 2, mostre-me o resto dessa divisão. Se eu executar, ele vai me mostrar 0. Aí agora eu vou fazer uma experiência e vou quebrar a linha aqui, ó. Quebrar uma linha, né? E vou copiar essa mesma instrução e vou colocar aqui embaixo.
e vou trocar o valor da variável número. Então, eu vou atribuir outro valor aqui. A variável número já vai valer, por exemplo, 13, que é um número ímpar, né? Dá para ver que é ímpar. Se eu faço o teste, já retorna 1. Ah, você fala, eu estou duvidando que vai retornar 1. Toda vez que eu digitar um número ímpar, vai retornar 1. Eu vou atribuir outro valor à variável aqui, sei lá, 997, que é um número ímpar, que o número terminado em número ímpar é ímpar. Vamos lá. Tá marcando 11 ali porque eu não coloquei o barra N, mas ele retornou 1. Tá? Retornou 1. Olha lá. Vamos testar agora outro valor. Vamos testar aqui o valor, por exemplo, um valor 0. Me retorna número par. E para o algoritmo ficar inteligente, você pode atribuir mais comparações. Eu vou apagar aqui, ó. Vou deixar esse último aqui. Aqui eu estou dizendo o seguinte, para retornar para mim se o resto da divisão. Retornou 0. Beleza, você sabe que é 0 o resto da divisão. Beleza, isso, verdade, verdade. Agora, se eu adicionar um operador de comparação, igual um operador lógico, quando eu comparo se o valor que ele vai retornar é igual a alguma coisa, ele vai retornar para mim não o 0, mas agora ele vai retornar para mim se é verdadeiro ou falso. Eu sei que quando o número é par, o resto é 0. Isso aí eu sei. Quando o número é ímpar, o resto é 1. Então, por exemplo, se eu comparar aqui com 1, vai retornar falso. Ficou olhando? Falso. Por quê? Porque primeiro o que foi feito foi esse cálculo. Ele pegou o número, pegou 10, dividiu por 2 e o resultado foi 0. Só que 0 não é igual a 1. 0 é diferente de 1. Logo, ele retornou falso. No entanto, se eu coloco 0, ele vai retornar verdadeiro. Por quê? Porque realmente o resto aqui, eu vou colocar aqui embaixo só para você ver. Realmente, o cálculo que está sendo feito está me retornando 0. Tá vendo? Verdadeiro, resto 0. De modo que, veja, se eu colocar 1, vai retornar falso. Então, com base nisso, eu consigo fazer um teste lógico. Eu posso vir aqui e dizer o seguinte, se eu vou deixar a estrutura do se ponto e digo, se um número qualquer dividido por 2 tiver o resto 1, ora, esse número é ímpar. Então, eu posso pedir ao usuário para escrever aqui, ó, o número, aí eu coloco aqui o número em questão, coloca ímpar. Só isso. Se eu testar e eu vim aqui colocar do jeito que está aqui o executar, não vai acontecer nada, porque não, o número no caso 10 ainda é par. Mas se eu colocar um sinão aqui, eu vou cair na negação, né? Que é, beleza, então se o número não for ímpar, ora, ele vai ser par. Então eu posso colocar o número par. Ou seja, eu testo se o número é ímpar, a condição aqui, né? Existe essa possibilidade. Estou testando se o resto é 1. Se o resto for 1, o número é ímpar. O número que eu inseri aqui. Aí se eu testo, ó, ele vai dizer para mim que o 10 é par. Se eu mudar aqui para 11, ele já vai dizer para mim que o 10 é ímpar. Por quê? Porque o resto da divisão de 10, de 11 por 2 é igual a 1. Por isso que ele está dizendo para mim que é ímpar. Se eu quiser fazer o inverso, eu consigo. Eu posso, por exemplo, fazer assim, ó. Se eu posso comparar se é par, se o resto da divisão do número em questão, dividido por 2, for igual a 0, se o resto for 0, esse número é par. Eu posso fazer assim também. Eu posso testar se é par primeiro. Posso dizer, ó, o número, eu coloco aqui o número em questão, é par. Dessa forma. Posso fazer assim. Tem uma. E aqui eu coloco, se não, aí eu coloco o número é ímpar. Ou seja, ao contrário do teste, o número é ímpar, sem problema nenhum. Dessa forma, eu crio um algoritmo que retorna se o número é ímpar ou é par. Aí aqui é o seguinte, eu altero o valor, eu altero o resultado. Melhor ainda,
eu posso, inclusive, receber esse número pelo usuário. Eu posso começar com uma variável valendo 0, inicializando a variável, e vir aqui e colocar um escreva para o usuário digitar qualquer número que ele quiser aqui para testar qualquer um, de forma que eu torno o algoritmo mais dinâmico. Dessa forma, digito um número inteiro, recebo esse número inteiro. Ao receber esse número inteiro, a variável número passa a ler esse número inteiro, e aí eu faço o teste, ó. Digito lá, eu digo, sei lá, 13. O número 13 é ímpar. O número 2. O número 2 é par. O número 56. O número 56. Eu finalizei. O número 56 é par. E assim por diante. Então você descobriu, né? Para descobrir se o número é par ou ímpar, ao usar o módulo, eu retorno o resto da divisão. Tá? Você vê que aqui em nenhum momento eu tô levando em consideração a divisão. A divisão do número x pelo número y. E sim o resto dessa divisão, que é importante para determinar se o número é ímpar ou par.